E como aqui a gente já comemorou que sextou, hoje é sexta-feira, um dia muito especial aqui no Jornal da Manhã, porque temos a presença dele, Ney Lopes, bom dia. Bom dia, Laure. Saudando a presença do nosso Júlio Pinheiro aí com a sua experiência. Que experiência, sou jovem, muito jovem. Mas a juventude é bom. O progresso é a soma do jovem com os mais velhos, né? Mais não pode excluir um nem outro. E Virgínia, votos de que ela se restabeleça para voltar ao programa. Hoje nós temos muitas novidades, mas eu quero começar registrando com pesar os falecimentos de José Wilson, advogado e meu colega de faculdade. Era, além de advogado, corretor de imóveis em Natal, torcedor ardoroso do ABC, e faleceu, deixando uma lacuna muito grande no Estado e entre seus amigos. Outro falecimento inusitado também foi do Ayrton Costa, irmão de Dom Costa, um empresário, criador, fundador do CDL, e que prestou muitos serviços, sobretudo à atividade comercial do Estado. Fica aqui o registro de pesar por esses dois falecimentos. Nossos sentimentos à família. Ney Lopes, começando a nossa pauta desta sexta-feira, falando sobre a visita de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, né? O primeiro encontro aí do presidente brasileiro com o americano. Isso, inclusive hoje pela manhã eu li um artigo de Ney Lopes falando sobre, foi o primeiro, se não o primeiro, um dos poucos encontros positivos, né, de Jair Bolsonaro com a sua política internacional, né, com essa visita a Joe Biden. O que você achou, Ney, com a avaliação que você fez? Júlio, realmente estava na hora de Bolsonaro fazer o gol, né? Porque tinha chutado muita bola fora na área da política internacional. Mas o encontro de ontem foi muito positivo. O presidente Biden recebeu o presidente brasileiro com elegância e, ao final, o presidente brasileiro registrou a satisfação do encontro. Não houve pegadinha, não houve tentativa de incompatibilizá-lo com a democracia, nem com o meio ambiente, ao contrário. Os dois tiveram, depois da entrevista coletiva, um encontro reservado de quase 30 minutos, que Bolsonaro saiu altamente contente e alegre, dizendo que as relações brasileiras com os Estados Unidos estavam consolidadas. Isso é muito bom. Nós não vamos ter consequências em curto prazo, porque, naturalmente, essas consequências das relações que nós estamos em cima de uma eleição. Mas eu fiquei pensando, era a hora do Itamaraty se movimentar e tentar restabelecer o diálogo com a Europa através de um encontro de Bolsonaro com Macron. Macron hoje, presidente da França, é o líder da Europa. E as relações não estão boas. Não estão boas, não, estão péssimas. Era preciso que o Brasil também voltasse a protagonizar uma posição saudável em relação aos europeus. Porque é muito importante isso. Eu acho que o que arranhou esse relacionamento de Macron com o Bolsonaro foi até um assunto que foi colocado entre Joe Biden também, né? Que foi a Amazônia. Também, mas também teve uma piada que Bolsonaro, na verdade não foi ele que fez, né? Ele comentou com relação à esposa de Emmanuel Macron, né? Complicado. Mas Bolsonaro também comentou que Biden estava meio gagá, Quer dizer, essas coisas de Bolsonaro, às vezes, ele sai sem ele sentir. A diplomacia recompõe, porque, afinal de contas, quem tem responsabilidade nos governos tem que ser estadista, ou tentar ser, porque o povo não pode pagar o preço de certos equívocos. Eu acho que a notícia é boa, a avaliação do encontro é muito boa. Houve até um detalhe, Júlio. Na sala VIP, onde estavam os chefes de Estado, Bolsonaro também espontaneamente dirigiu-se ao presidente Hernández, da Argentina. Eles estavam sem se falar. Bolsonaro foi lá, apertou a mão dele, resultado. Falaram durante 15 minutos, saíram algumas informações de uma parceria da Argentina e o Brasil na área do agronegócio, para tentar se colocar bem no plano internacional. Era preciso que Bolsonaro sentisse a necessidade de votos
para recompor essas situações. Eu não sei se ainda está em tempo, mas, afinal de contas, houve um avanço. Ninguém pode negar. Sim, a gente falando de encontro internacional, mas tem também agora o encontro regional, né? Próxima semana, Natal vai estar no foco da política nacional, com a visita de Lula, num dia de feriado, no dia do Corpus Christi, e Bolsonaro chega no dia 17 aqui, vai lançar não é uma obra, né? Mas enfim, uma iniciativa do Ministério das Comunicações com relação ao 5G lá na praça. O que é que espera disso, Ney? Dessa visita dos dois presidenciáveis, né? Dos principais aí líderes na corrida presidencial. Essa fogueira vai pegar fogo aqui em Natal, antes do pré-São João? Olha, essa visita é política, porque esse negócio de Fábio Faria lançar 5G aqui, ele já lançou várias vezes. Não tinha nem sentido falar mais nisso. É uma visita política. Bolsonaro vem inflar a campanha de Rogério Marinho. E, aliás, está distribuindo máquinas perfuratrizes acompanhado de prefeitos no interior, com a presença do ministro do Desenvolvimento. Bolsonaro vem reforçar isso, é claro, como o Lula também. Ele vem. Agora, quanto a Bolsonaro, a dúvida é se ele vai acompanhar e vai proclamar como seu candidato o Fábio Dantas, né? Isso daí é que ninguém sabe. Até agora é o Rogério Marinho que recebe todo o seu apoio. E ele vem para solidificar essa posição, ninguém tem a dúvida. Agora, com relação a Lula, ele vem também tendo um problema pela frente, que é esse choque entre Carlos Eduardo e o Mota, né? E na disputa pelo Senado. O Rafael Mota insiste em ser candidato. É uma divisão do bloco de Lula. No plano nacional, o PSB endossa a posição de Rafael e a gente não sabe como Lula vai se conduzir nesse episódio. Talvez apoiando os dois, não sei. Mas terá também, não é só Bolsonaro que terá que resolver a opção dele para o governo, mas Lula também terá esse problema de um choque entre o PT e o PSB para o Senado. Mas o Rio Grande do Norte vai ficar no foco da política nacional durante 2 dias, com a visita dos dois que lideram a corrida presidencial. Ney, está repercutindo inclusive sobre alguns comentaristas também políticos nacionais, sobre sempre Lula aparecer em eventos fechados, né? A gente até se surpreendeu que mais uma vez aqui em Natal vai ser um evento fechado no Centro de Convenções. O porquê dessa tática de Lula, né? Qual seria, na sua opinião, esse objetivo, essa intenção? Lula, que era um líder sindicalista, era um líder popular, e agora ele se restringe sempre a eventos fechados, enquanto Bolsonaro já vai no sentido inverso, né? Faz motociata, vai para o meio do povo. Aí existe um comportamento muito diferente do Lula do passado para o Lula de hoje. Por que seria, na sua opinião? Olha, Laura, realmente você tem razão. Lula tem tido uma posição de muita precaução para não se expor. Agora, eu vi aqui no blog, se não me engano, da Thaisa, que Lula irá para uma manifestação política ao lado do estádio, Arena das Dunas. Foi a informação que eu vi. Não sei se mudou, mas pelo menos é o que está se dizendo. Mas, ou no estádio ou em recinto fechado, a presença de Lula vai levar a análise se o comportamento dele está mudando, se ele está com muita precaução ou não. Ele realmente, você tem razão, Lula sempre ia para o meio do povo e agora precisaria ir também. Pois é. Agora o senhor falou aí da questão da política aqui no estado e eu vou puxar aqui para os ninhos dos tucanos, né, que... Tem a questão da posição do PSDB nacional, só que o PSDB aqui no Rio Grande do Norte também está se mexendo muito. Vai a Brasília semana que vem, já conquistou mais 2 vereadores aqui em Natal. Tá criando um forte, né? O PSDB, esse ninho aí tá ficando fortificado, né? O que é que você acha dessa movimentação dos tucanos? Olha, Laura, a moda agora é ficar dos dois lados, né? A moda agora é essa, né? É a moda. Não há mais coerência, né? Agora o PSDB não está sendo exceção. É o caso de perguntar, o PSDB do Rio Grande do Norte vai apoiar Tebet ou Lula? Por que Lula?
Porque a tendência de Ezequiel é apoiar Lula, é apoiar Fátima. Vai ficar com Tebet, que é a candidata já lançada pelo PSDB, mas ele está em indo a Brasília, coligação, né, com dois anunciada. deputados que são a favor da candidatura de Fábio Dantas. Será que isso não seria Sim, um indício que talvez ele mudasse aí essa opinião de Fátima para Fábio ou não? Você acha que ele está fechado com Fátima? A gente nunca sabe, né? Como eu disse, a posição, você traz um fato que eu disse que era dupla. A moda não é dupla, não, é tripla. As posições estão sendo triplas. Tebet, Lula, e agora Fábio, enfim, ninguém sabe como são essas posições. O que eu desconfio é se o povo está gostando disso, né? Eu não sei. Muita gente diz, não, o povo nem toma conhecimento. Eu acho que toma, viu? A gente conversa com as pessoas, o povo está muito mais sabido do que a gente pensa. Essa história do celular é um bicho danado, viu? Informa demais. E o povo muito. Vai formando suas ideias. E na hora H dá o seu veredicto, né? Na urna. Vamos ver. Só para fazer o registro aqui no blog Thaisa Galvão, nosso ouvinte, aqui a gente manda um grande abraço, um grande beijo, Thaisa. O evento, o ato político que Lula participará aqui no dia 16, vai ser às 16 horas, no entorno da Arena das Dunas. É que está marcado aqui, de acordo com a jornalista Thaisa Galvão. O Bentegílio está falando aqui, não sei se procede, que mesmo na Arena o acesso será fechado. Então, aí é uma informação que a gente não tem. Informação a mais, não vamos confirmar. Ninguém sabe. Pois é. Ney, e outro assunto também repercutiu bastante durante a semana e que esse tem um impacto muito direto na vida de muitas pessoas, foi a decisão sobre o rol taxativo lá do STJ, né, com relação aos planos de saúde. Que imbróglio, né, Lei? Que situação complicada, principalmente para as pessoas que precisam dessas terapias alternativas e até pessoas que estão em tratamento do câncer, não é? Olha, Júlio, todo esse problema, essa decisão que, com devido respeito, eu considero desastrosa do Superior Tribunal de Justiça, porque abriu um campo de dúvidas. Ao invés de decidir, foi um campo de dúvidas, que vai obrigar as pessoas a discutirem na justiça quando estiverem à beira da morte. E quem não tem dinheiro para procurar um advogado? E quem não tem nem condições de recorrer à justiça? Eu respondo, agora, morre. Sabe de quem é a culpa disso? Morre. Sabe de quem é a culpa disso, Lauri e Júlio? Sabe de quem? Quem? Do legislador brasileiro, do deputado federal e, sobretudo, dos senadores. Você acredita que faltou uma legislação específica, Ney, com uma relação legislação específica, exatamente, Júlio. A legislação dos planos de saúde, ela é elástica. É preciso estar nos planos de saúde, estarem regras que sancionem, penalizem quando eles negarem. Olha, eu tenho casos gritantes. Por exemplo, uma senhora operada de câncer de mama, já operada, o médico recomendou uma fisioterapia e o plano negou. Ela já operada. Não, a lista não diz isso. Ora, você não pode tratar a vida humana dessa forma. Obama, quando assumiu o governo americano, o governo dos Estados Unidos, ele mudou completamente a estrutura dos planos de saúde e lá não tem SUS, mas ele mudou. Depois Trump não, botou tudo à base do dinheiro. Quem tem dinheiro vive, quem não tem morre. Então, no modelo Trump aqui no Brasil. Quer dizer, essa decisão, ela põe em risco a vida de milhares de brasileiros. O plano de saúde precisa de equilíbrio financeiro? Precisa. Mas os planos de saúde não são tão abandonados, não. Todos eles crescem, constroem hospitais, abandonam a rede privada que existe, não terceirizam e passam a construir seus próprios hospitais. Então não tá havendo tanto desequilíbrio financeiro. Outra coisa, ela precisa mais transparência, conhecimento no cálculo e reajuste, na indicação das carências, nas negativas de cobertura. O usuário não sabe nada. Eu, pessoalmente, estou há mais de 15 dias
solicitando uma colonoscopia e o plano de saúde nega, dizendo que o meu médico escreveu não é suficiente. E daí, o que é que eu vou fazer? Vou ter que ir à justiça. Agora, eu sou advogado e quem não é, morre. Então, eu respeito o plano de saúde. Eu não estou aqui para destruir, porque a medicina suplementar ela é muito importante. Agora, no Brasil, é preciso haver na lei. Quando você for votar em outubro, vote em alguém que cuide disso, que saiba cuidar disso. Coloque na lei que essa tal lista da Agência Nacional de Saúde, ela é respeitada pelas doenças e medicamentos que estiverem lá e mais as inovações que forem surgindo com o avanço tecnológico da medicina. Da forma como o STJ decidiu, não. Só vale o que tiver na lista. E se amanhã descobrem um remédio, não vale não. Mas tem uma ressalva na decisão, que isso for comprovadamente científico, aí o plano pode atender. Ora, isso é engodo. Uma pessoa em cima de uma cama, precisando do remédio, ter que provar que o novo remédio é comprovadamente científico, morre antes de provar. Sobretudo se não tiver como contratar um bom advogado. A lei tem que fazer isso automático, inclusive impondo multas pesadas quando houver recusa do plano de saúde. Porque hoje as recusas são normais, todo dia recusam. Eu tenho vários exemplos pessoais na família, de clientes. Então, é verdade que, no fim, essa decisão leva a uma expulsão, praticamente, de milhares de pessoas que passaram a vida pagando o plano de saúde. Agora, na decisão está lá, eles não esqueceram de dizer que quem tiver uma cobertura ampliada pode fazer um aditivo e negociar, quer dizer, pagar mais. E quem não pode pagar mais? E tem direito adquirido. Então, mas o plano não pode. Ele vai à falência. Vamos fazer um levantamento atuarial, contábil dos planos, para saber se eles vão à falência. Se forem, é o caso do governo intervir, reduzir impostos, né? Criar forma, porque, afinal de contas, Laure, nós estamos, e Júlio, nós estamos tratando de vidas humanas. Não estamos tratando de tomate, de abacaxi, de carne vendida na feira. São vidas humanas. É aí que o legislador tem que ter a sensibilidade. Você não pode tratar de vidas humanas com base em cálculos econômicos. Mas a economia é fundamental. Sem dinheiro não se faz. Eu sei, mas tem que compatibilizar, explicar, tentar ajustar essas variáveis. A viabilidade econômica com o respeito à vida humana. Eu achei desastrosa essa decisão. Mas vai haver recurso. No STF, né? Tem uma ação... Vamos aguardar. Isso, e só lembrando também que muitas vezes os próprios parlamentares reclamam de invasão de competência por parte do judiciário para legislar, e nesse caso foi uma ausência de legislação por parte deles que fez com que o judiciário tomasse essa decisão. Né? E ainda em cima da sua fala, né, a questão da economia, né, a Associação Brasileira de Planos de Saúde, a Abrange, né, inclusive colocou justamente essa questão, né, que segundo uma parte da nota deles, né, formular o preço de um produto sem limite de cobertura, que compreenda todo e qualquer procedimento, medicamento e tratamento existente, pode tornar inviável o acesso a um plano de saúde e colocar a continuidade da saúde suplementar no Brasil em xeque. Seria meio que uma ameaça realmente de um cálculo exorbitante aí de um plano de saúde, que se não, ou faz isso ou vai ficar muito caro? Seria isso? Olha, Laura, isso é um argumento que não convence. Quer dizer, o plano é de saúde, mas não pode cobrir os avanços da saúde. Só paga doença velha, só paga tratamento antigo, medicamento que já existe. Então não é de saúde. Então não vai prevenir, não vai curar. No mundo todo, o plano de saúde é para abranger a saúde como um todo. Então é preciso que esse assunto seja muito bem discutido. Eu admito até que dentro dessa lógica financeira, a lei estude em casos excepcionais, ou seja, quando é um tratamento muito oneroso,
descoberto a coparticipação do usuário, desde que ele possa. Se ele não puder, a lei deve dizer que essa coparticipação é através do SUS. E se for do usuário, criar condições até de parcelamento em função da renda. Tem que sentar numa mesa e tratar de vidas humanas. Não é uma associação que cuida de plano de saúde. Ora, o plano de saúde é tão ruim no Brasil financeiramente, corre tanto risco, que essas empresas estão sendo vendidas ao capital estrangeiro. Verdade. É cheio de capital estrangeiro chegando aqui comprando plano de saúde. Eles vêm perder dinheiro, é? Não. Eles estão aqui para perder dinheiro? Ou eles fizeram o cálculo antes e viram que o Brasil é um bom mercado? Verdade. Eu digo tudo isso sem nenhum radicalismo, ideologia, tendo o equilíbrio de entender a necessidade do equilíbrio econômico-financeiro dos planos, mas também de priorizar as vidas humanas. E isso só se conseguem regras que atendam sentado na mesa, o legislador colocando na lei. O que não pode é ficar soltando frases de efeito. Ah, não, vai quebrar. Vai quebrar por que vai quebrar? Porque a cura do câncer chegou e é cara? Então, complicado. Por ser cara, não se atende à cura do câncer e as pessoas vão morrer? Pois não é assim. Nem outra coisa que está tirando a saúde do brasileiro é a gasolina. Gasolina e também está agora na crista da onda, né? Novas propostas aí do governo federal, discussões acerca da possibilidade de exoneração do ICMS sobre os combustíveis. E aí, Ney, como está acompanhando isso? Como você está vendo principalmente a atuação do Congresso Nacional nessa questão? Olhe, eu estou vendo como boa a atuação do Congresso, como é boa também a proposta do governo em relação a zerar os impostos federais. Essa grita dos governadores, é claro, ninguém quer perder dinheiro, mas os governadores têm que entender que eles têm que dar uma participação também. Não pode ser uma rua de mão única. A única ponderação que eu faço, Júlio, é a seguinte: a vigência de não cobrar imposto até dezembro é pouca. Devia a emenda constitucional, se eu tivesse lá, eu faria uma emenda nesse projeto de emenda constitucional dizendo o seguinte: a vigência será até que exista essa crise de petróleo atual. Porque o que é que adianta você botar até dezembro e em janeiro o quadro é o mesmo, quer dizer, volta tudo? É até pior. Tem algum cunho eleitoreiro nessa? Você vê algum cunho eleitoreiro nessa medida? Aí se transforma em eleitoreiro. Aí você tem razão, Júlio. Se não tiver essa ressalva, parece ser eleitoreiro. Porque é só para atender a eleição. Eu acho que o Congresso tem que mudar e dizer, não é até dezembro. É enquanto perdurar. Porque o governo está renunciando. Outra coisa que é preciso ver, eu sei que os estados precisam, os municípios, eu sei. Eu não estou dizendo que não é ruim cortar a receita, mas precisam ver que o ICMS cresceu muito nos últimos anos pelo próprio aumento dos combustíveis. Aumentava o preço, a receita aumentava. Então é hora de um sacrifício conjugado do governo federal e do governo estadual. É o que eu acho, sabe? É difícil a gente conclamar. Agora, para não ser eleitoreiro, precisa passar de dezembro. Se for até dezembro só, é medida eleitoreira. Ney, agora essa questão dos combustíveis está tão complicada que hoje pela manhã eu vi aqui no jornal o Globo que o Conselho da Petrobras está pressionando o presidente a renunciar. O José Mauro Coelho, que recentemente entrou na Petrobras, já está sendo pressionado a deixar a Petrobras. Renunciar o presidente da Petrobras, isso, tá, pessoal? Não o presidente Jair Bolsonaro, para deixar claro. Foi mal. Não, vamos lá, deixar claro. Dúvida. O presidente da Petrobras, que já recentemente foi colocado, né, José Mauro Coelho, né, até a indicação deu nem tempo de decorar o nome dele. Pois é, já está sendo pressionado a deixar a presidência da Petrobras. O que é que você acha disso, Ney? É mais um exemplo de que essa crise dos combustíveis está longe de acabar aqui no Brasil, mesmo com a questão da redução do ICMS, né? Redução não, né? Zerar o ICMS. Lauro, você veja o seguinte,
No mundo desenvolvido, os governos deram subsídios para não subir muito o preço da gasolina. Macron deu na França, a Alemanha também e outros países. Então, a medida que está sendo tomada aqui para aliviar o bolso da população não é só brasileira, é do mundo todo. O grande problema que existe é essa vinculação do combustível ao dólar. Dolarizou-se, o brasileiro está botando gasolina e pagando em dólar. É preciso enfrentar essa situação. É claro, a curto prazo tem que ser uma medida como essa, não há outro meio. Como tirar impostos para baixar. A longo prazo tem que ser aumentar o refino no Brasil, coisa que é também decisão de governo. Essa história de tirar a presidência da Petrobras só gera crise e realmente mostra como é difícil a gestão de uma empresa quando o interesse público se impõe. Eu só quero lembrar o seguinte: você imagine se a Petrobras fosse privada, como muitos querem. Aí era um desastre total. Que, aliás, a Petrobras já é privada. Não há mais monopólio de petróleo. Desde 1995 tem os contratos de risco aqui no Rio Grande do Norte. Está cheio de empresa privada extraindo petróleo. Essa história de privado já é privatizada. Apenas alguns setores, a empresa, pelo fato do governo ter a maioria das ações, é o maior acionista. Agora, se você entregar isso nas mãos privadas, o que é que vai acontecer? O lucro será o objetivo. E eu não estou criticando, não. A empresa privada é isso mesmo. Aí o governo não pode intervir, porque fere a Constituição, que não admite intervenção nem tabelamento de preço. E como fica o brasileiro? Então é um momento difícil que nós estamos passando. Precisa muita ponderação, força de vontade e esperança em Deus de como superar. Vamos ver se essas providências que o Congresso vai votar na próxima semana pelo menos alivia. Mas queira Deus que não se agrave. Eu acho que esse presidente da Petrobras está quase o chamamento para a oposição aqui no estado, viu, Ney? É nome em cima de nome e não fica quase ninguém. Vamos ver quem vai parar até o final do ano. Pelo menos até o final do ano. Ney, o nosso tempo está correndo, mas eu queria que você desse só a sua última opinião aqui sobre essa questão da suspensão dos precatórios aqui no estado, que está chegando a 185 milhões, né? Seriam quase 3 mil pessoas que seriam beneficiadas. Olha, é grave, porque eu entendo que o precatório é sagrado. É sagrado na medida que assegura ao cidadão o direito de ter um ressarcimento daquilo que lhe foi sonegado. E a decisão da Justiça, ela é soberana e, como tal, deve ser respeitada. Então, eu acho, sem sombra de dúvida, que o precatório é sagrado. Agora, nós estamos numa crise. A sugestão que eu dava era a seguinte: o Judiciário e o Legislativo recebem os duodécimos. A gente sabe que o duodécimo pago pelo Estado, a cumprir decisão judicial, atende além dos pagamentos dos membros do Judiciário e do Legislativo. Sobra dinheiro. Tem até dinheiro aplicado no mercado de capitais. Era usar essas sobras em caráter emergencial para pagar os precatórios. Pagar os precatórios. Não prejudicava os membros do Judiciário nem do Legislativo, que recebiam nem a manutenção, e havendo sobra comprovada, desde que fosse uma auditagem correta, esse dinheiro seria aplicado no pagamento dos precatórios. Porque sem isso, a gente vê um grande desrespeito às decisões judiciais, e isso não é bom. Não é bom de jeito nenhum para o país. Para o Estado. Né? Quando consegue, aí suspende o pagamento. Olha, eu queria ainda, Laura, tocar aqui num assunto que é o seguinte. Pois não. Pelo que eu sei, é política local. Pelo que eu sei, o PDT, a comissão executiva do PDT, venceu o prazo de vigência. PDT no Rio Grande do Norte, pelo que eu sei, a não ser que tenha ocorrido alguma mudança de ontem para hoje.
não existe, porque legalmente o Diretório Nacional não renovou a comissão executiva. Isso é um fato grave, porque se essa situação perdurar, Carlos Eduardo não pode ser candidato. Eita. E isso pode ser, quem sabe, uma vindita até de Ciro Gomes pelo fato dele ter feito um acordo com Fátima que apoia Lula. É uma dúvida. A gente precisa acompanhar esse fato, porque o partido é quem manda, a gente sabe que é quem manda. Você veja o caso de Ranieri. Ranieri, justiça se faça, foi quem fez o Avante aqui no Rio Grande do Norte. Ele é a esposa. Só por uma questão política da esposa ter ido para outro partido, o Avante se reúne e tira a possibilidade de Ranieri ser candidato a deputado estadual. Aí o novo presidente, o Jorge do Rosário, diz, não, nós não estamos tirando. Claro que ele não está tirando, ele quer que Ranieri seja para ter voto para ajudá-lo. Mas Ranieri foi desmoralizado e é legítimo que não aceite. É um direito dele. Na última eleição ele deu uma grande contribuição ao partido. Isso é um problema muito sério que acontece não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil. Os partidos são verdadeiras ditaduras, eu tenho dito isso. E o legislador que vai tomar posse na próxima legislatura tem que enfrentar na lei eleitoral, fazer uma lei mais democrática, em que os militantes dos partidos tenham vez, e não apenas os proprietários privados. Os partidos são latifúndios. É preciso que a gente desaproprie esse latifúndio por interesse público. Verdade, Ney. Ney, uma questão muito grave que você falou agora, mas infelizmente, Ney, o nosso tempo está chegando ao fim. 8 horas e 46 minutos. Repita. 8h46. Tinha coisa para falar coisa ainda. Para falar, essa de Carlos Eduardo agora vai ficar com gostinho de quero mais, viu, Ney? Vamos apurar esse fato agora que você colocou. Ney, quais são as suas considerações finais dessa sexta-feira? Eu quero, no final, desejar a toda a comunidade cristã um feliz Corpus Christi, que será na próxima quinta-feira. Quero parabenizar Mossoró pelo sucesso da cidade junina, que está realmente alcançando uma dimensão muito boa. E, finalmente, desejar a todos os ouvintes um feliz final de semana, agradecer a Júlio Pinheiro, a Laure, que ajudaram muito nas nossas análises. Um abraço também para o Ricardinho e o Lauro, né, que estão aí por trás das lentes. E, finalmente, acreditar, que é sempre bom acreditar, que o Brasil vai melhorar. E a gente tem que acreditar nisso. Bom dia a todos. Amém, amém. Bom dia, Ney. Bom dia, Ney. Bom final de semana. Sempre bom ter você aqui com a gente. Vamos lá. 8 horas e 47 minutos. Repita, Laure. 8h47. Não